Um novo ponto de vista para você se informar aqui no Debate no Ponto e recebemos quem? Ricardo Antunes e também Luiz Neto. O jornalista Ricardo Antunes, jornalista Luiz Neto, o blog do Ricardo Antunes, blog do Luiz Neto, para bater um papo aqui sobre o cenário, fazer um panorama dessa disputa para o governo do Estado e também para o Senado. Tudo bom, Ricardo? Tudo bom? Parabéns aí pelo programa, tenho acompanhado muito e é uma satisfação aqui debatendo aqui com o Luiz Neto e com você. Luiz Neto. Prazer danado estar falando com você, Wellington, com o Ricardo. É um programa que a gente vê que tem crescido muito em Pernambuco e tem ganhado audiência em todo o estado. É um prazer estar com vocês aqui. Agora veja só, Luiz Neto e Ricardo, a gente viu um movimento muito grande ao Senado na composição, né, na reacomodação dessas chapas, na escolha dos candidatos, muita atenção, e vocês fizeram também uma cobertura excelente nisso. E agora a gente percebe um cenário bem embolado nessa disputa. De um lado, dois candidatos de Lula, a Marília Reis e Humberto Costa. Do outro lado, você tem os candidatos de Raquel Lira, Eduardo da Fonte e o Túlio Gadelha, e também correndo por fora o Mendonça Filho. É evidente, não desmerecendo os demais candidatos, mas esses são os que, de fato, protagonizam. Como é que você avalia, Luiz Neto, essa disputa? Quem é que dá? Eu acho que essa eleição do Senado, Wellington, é a eleição do voto duro. Como é o voto duro? É o voto da direita e o voto da esquerda que tem sobre ele uma estrutura partidária que segure. A probabilidade dessa disputa ao Senado se afunilar nos dois polos, tanto na direita como na esquerda, é muito grande, de ter um representante, seja ele ali de centro-direita, pode ser Mendonça Filho, ou talvez até o Eduardo da Fonte, que não é centro-direita, é centro-esquerda, né, Eduardo da Fonte. E um outro polo que pode estar dividido entre Marília e Humberto. Hoje, Marília à frente das pesquisas, mas Humberto acredita muito na força do presidente Lula e eu acredito que vai ser um de cada lado. Acredito que essa disputa ao Senado vai ser um da direita e um da esquerda. Não sei se Humberto ou se Marília, não sei se Mendonça ou Eduardo. Você, Ricardo? É mais ou menos por aí, Neto, concordo com sua avaliação, lembrando o fato de que Mendonça, se já tivesse lançado sua candidatura, eu acho que ele já estaria, né, num patamar, pelo menos empatado. Ele cresceu agora na pesquisa, né? Ele lançou a candidatura na hesitação, né? Essa foi uma verdadeira tragédia, eu gosto muito de dizer, uma verdadeira tragédia essa chapa montada às pressas, vai para lá, vai para cá, era Miguel Coelho, era Eduardo, depois teve Fernando Eire, a governadora terminou desagradando todo mundo, mas assim, é uma disputa acirrada. Também imagino que não é possível que a governadora, né, eu já disse, não tem eleição ganha, a eleição vai ser clássica, ninguém vai ganhar com mais de 10% de diferença, tá? Então, não imagino que a governadora não tenha capacidade de eleger um senador. Como também não imagino que João Campos, com a força do presidente Lula, também não tenha condições de eleger um senador. Acho que vai ficar um senador de cada lado. Agora, Ricardo, quando você diz que a governadora vai eleger um senador, ela só colocou dois candidatos ao Senado. Ela, apesar de Mendonça dizer, né, abertamente que vota na governadora, ela tem procurado se desvencilhar da marca do bolsonarismo, mas o bolsonarismo está no palanque dela. Quando você fala isso, seria quem? Túlio ou Eduardo? Porque a gente viu Túlio, você até... O Humberto, né? Humberto. Tem 60 prefeitos dela. Pode ser, se colocar, né? Agora, você vê, você até dá em primeira mão que Túlio tinha desistido, de fato tinha desistido. Depois ele veio desmentir, mas o fato é que Túlio havia desistido e houve uma força-tarefa do Palácio para demover ele desse intento, porque seria uma tragédia para a chapa da governadora. Na sua avaliação, Túlio está fora, está descartado. Não, eu acho que Túlio é o candidato com menor chance. Fica ali entre os quatro, ele deve ficar em quarto lugar. Não vejo ele com essa densidade grande, mesmo a governadora ajudando. Você vê que num palanque lá que a governadora foi no sábado passado, lá em Petrolina, ele foi alijado, né? Miguel Coelho apoia Mendonça e apoia Eduardo, né? Mas você vê que ele já ficou um pouco alijado daquela coisa. E também teve esse fato dele ter ficado assim um pouco receoso, né? Porque quando ele viu essa conversa que a governadora estava apoiando, né, Mendoncinha apoiando, os prefeitos apoiando Humberto, ele foi lá para exigir um compromisso da governadora. Ficaram lá mais de 3 horas, Eduardo da Fonte terminou indo também, Miguel Coelho foi, para se arrumar
a casa. Acho que ele é, por exemplo, o menos favorito dos 4. E tenho dúvida se Marília vai conseguir manter essa performance. Marília tem essa tradição de começar bem Esfarelar, né, o e voto. terminar mal, porque o voto em Humberto Costa é um voto muito consolidado e é o voto do presidente, né? A gente participou do almoço, tive uma oportunidade de perguntar a ele. Eu acho que até o presidente tem mais interesse que ele ganhe do que o próprio João Campos. Ou seja, não é que ele não queira que o João Campos ganhe, mas assim, o candidato do coração dele é Humberto, que realmente fez um excelente trabalho nesses 8 anos e ajudou muito o governo. Agora, você avalia, Luiz Neto, que a governadora, ela houve um processo para demover Túlio desse intento de desistir e um compromisso de levar os prefeitos para Túlio. Você acredita que esses prefeitos vão manter esse apoio a Túlio ou vão começar a se distribuir entre Humberto, Mendonça, como tem acontecido já em alguns locais? Veja só, Pernambuco a gente tem um voto lulista muito forte, né? E a tendência hoje no país, até pelas pesquisas, é de uma polarização e um empate técnico Lula hoje à frente das pesquisas. Humberto Costa, ele tem um poder dentro do PT muito forte. Se Humberto não foi eleito Senado, ele vira ministro de Lula pela densidade que ele conseguiu dentro do partido. Eu acho que a candidatura de Túlio é um sepulcro caiado de vermelho. Não tem capilaridade. Ele está lá, mas está calhado de vermelho por fora para aparecer, mas o discurso ele é tão frágil que Lula escolheu o selador dele, né? Não precisa dizer, eu não preciso dizer que sou jornalista se eu sou jornalista. Então, se ele é o candidato de Lula, ele é, obviamente, pintado de vermelho, né? E ele não é o candidato de Lula, ele não tem para onde ir, ele não tem uma linha. A linha que ele teria que percorrer seria uma linha muito forte, que seria a governadora que teria que querer elegê-lo. Mas para a governadora querer elegê-lo, há uma composição de forças muito maior no Estado que ela não se reelege. Se ela for de encontro a setores que estão dentro do PT, por exemplo, que tem o comando do senador Humberto Costa, e ela vai proibir que esses setores do PT, esses prefeitos do PSD não apoiem o senador Humberto Costa para ser retaliado politicamente lá na frente, porque a tendência, o João pode perder, João pode ganhar, Raquel pode perder, pode ganhar, Lula pode perder, mas Lula também pode ser reeleito. Luiz, sabe quem seria, um excelente candidato, que ela tinha resolvido isso? Era o ex-senador Armando Monteiro. Teria fechado essa equação toda. Né, filho, né, do ministro que foi, né, ministro de João Goulart, um cara com pautas da esquerda, um cara que ficou, né, foi ministro de Dilma, quer dizer, uma pessoa que tem teria muito mais capilaridade e peso. Muito mais na peso. chapa. Aí foi vamos ser justos aqui, o doutor Armando foi o primeiro que apostou nela na época do PSDB, na época que lançou a candidatura dela. Foi ele e o nosso Álvaro Porto. Que hoje, né? Agora, me diga uma coisa. Ele seria muito maior do que Túlio. Ele tinha uma dimensão muito maior de chegar perto de né? Era um amigo da família. Né? Lula era amigo de doutor Armando Pai. Agora, avalie o seguinte. A gente está falando de uma polarização muito mais à esquerda e outra à direita. O Mendonça tem um privilégio porque está no partido de Bolsonaro, do Flávio. E Marília e Humberto, que receberam um vídeo de apoio de Lula. Mas nesse meio aí, um Túlio, pela avaliação aqui que a gente está tendo, é um Túlio que é uma candidatura que nasce morta, né? Porque não tem... Está meio perdido. Meio perdido, não tem capilaridade, não conseguiu convencer que é o candidato de Lula, né? Lula grava para Humberto e para Marília, não grava para Túlio, ele perdeu o objeto dentro daquela chapa. E tem uma pessoa que está aí no meio, que é o Eduardo da Fonte. Tem uma estrutura partidária e política gigante, maior do que qualquer outro, inclusive, porque tem mais de 30 prefeitos do partido, tem também 11 deputados estaduais, né, da federação, 4 federais. E uma presença forte no Senado Nacional. Ele é um cara que vota com as pautas, né, do centro-esquerda, as pautas, né, do governo Lula. Eu acho que é um candidato muito forte. Recentemente pegou agora Álvaro Porto, né? Álvaro Porto que é contra a Raquel. Não, mas... ele tem prefeitos tanto do lado de João quanto do lado de Raquel, né? E está dividindo até em alguns palanques prefeitos entre ele e Humberto Costa. Como é que vocês avaliam essa eleição, essa disputa de Eduardo da Fonte nesse cenário? Eu acho que a disputa vai ser justamente com Mendonça Filho. E muita gente estava refletindo com algumas pessoas
Quem é o segundo voto de Mendonça? O cara de direita que vota em Mendonça vai votar em Marília? Não. Vai votar em Humberto? Não. Quem seria? Seria o voto de Eduardo. Agora, deixa eu abrir que é um cara mais do centro. Mas deixa eu abrir uma coisa aqui para vocês, o seguinte, vê só. Tem uns que defendem, dentro da direita, que defendem que se vote em um único senador, para evitar uma concorrência. Mas tem outros que defendem votar em 2 nomes para evitar a eleição de 2 da esquerda, e sim tentar um do centro e um da direita. Vocês acham que isso vai dar certo? Eu acho o seguinte, eu acho que o que pinta Túlio de vermelho, pinta Eduardo de azul, que é, nesse ponto, a igreja, o voto dele dentro do evangélico. O que faz com que Eduardo tenha um diferencial de todos os outros candidatos é a política. Ele tem o voto evangélico, ele é um voto mais difícil de não ir para o apontamento do seu líder. Então, quando Eduardo da Fonte tem, dentro da maior denominação do Estado, que é a Assembleia de Deus, o apoio maciço, né, dos líderes, e tem um grupo enorme de prefeitos de outras denominações religiosas, de deputados de outras denominações religiosas que também o apoiam, isso lhe dá uma base, né? E ele consegue tanto transitar no voto da esquerda quanto no voto da direita, e ele consegue, nessa sobra, pegar voto dos 2 lados. O voto de Eduardo da Fonte é um voto da estrutura política. Ele tem como ganhar essa eleição. Estrutura partidária. Na estrutura partidária, eu acho que ele tem como movimentar. E aqui é para nós, assim, se ele vai para o prefeito está apoiando o João, né? Os políticos são assim, como o Humberto tem tido o apoio de prefeitos que apoiam o Raquel. O prefeito, né, tem um maior respeito por você. Então, nesse panorama aí, o Eduardo está bem posicionado também. Tá, eu acho que ele briga bem. Vai ser uma disputa emocionante. E uma coisa interessante. Ele está sentado no maior dinheiro do que tem, né? A gente nunca discutiu tanto a eleição do Senado como nessa agora, né? Porque o cara é demora, né? João fez a chapa dele, mas aí teve todo aquele périplo, né? Silvinho Costa conversou com Raquel, Marília teve um encontro com Raquel, você deu também esse material. Então, João depois Miguel saiu do palanque de João. Miguel saiu do palanque de João, foi para lá. Queria ser o senador de Raquel, acabou sendo preterido. Você teve uma pré-eleição para o Senado totalmente atípica, né? A gente vai ponderar agora, quando sair as primeiras pesquisas, já com o guia eleitoral, daqui a uma semana. Acho que tem pesquisa do Datafolha de sexta, né? Sexta-feira. Mas eu acho que a gente vai observar muito isso depois, na próxima pesquisa, daqui a uns 15 dias. Né? Como é que vai estar decantado isso? Decantado isso, a questão do guia eleitoral. Muita gente acha que as pessoas não gostam do guia eleitoral. Eu mesmo não perco muito. Eu adoro. No interior é forte ainda. Olha, então, essa coisa de você dizer, não, tempo de televisão, porque agora é tudo no Instagram. Há um histórico sobre todo governador eleito, ele leva o senador, quem ganhar vai levar. Mas assim, eu gosto de avaliar o seguinte, quando foi lá atrás, vamos começar de 86. 86, o então governador Roberto Magalhães deixou o governo para concorrer ao Senado e acabou perdendo a eleição de alguém que Mansueto vinha... e Farias, né? E Farias, Antônio Farias e Mansueto. De alguém que vinha com aquela... pelo braço do povo, que era o Miguel Arraes. Miguel Arraes elegeu os 2. Quando foi em 90... já houve uma diferença. Quem foi reeleito em 90 foi Maciel, que já vinha uma estrutura... Marco Maciel e Sérgio Guerra. Marco Maciel. Ou foi 94? Marco Maciel. Marco Maciel foi eleito com Marco Maciel e Sérgio Guerra para o bem da nossa terra. Ali foi em 98. Mas ele era senador... Marco Maciel antes. Em 90 foi Marco Maciel. Em 98 ele foi para a reeleição. E aí, mas ele se elege com a estrutura que ele tinha no interior. Eu não lembro se ele tinha saído no palanque, acho que tinha saído no palanque de Joaquim Francisco. Mas quem ganhou a eleição foi Joaquim Francisco. E quase que mas uma eleição Ivan Maurício disputava. Mas foi uma eleição disputadíssima. Quando a gente salta para a eleição de 94, que foram 2 senadores... Que foi Carlos Wilson. Carlos Wilson saiu por outro palanque e acabou levando contra Armando Monteiro Filho, que estava também como companheiro de chapa Roberto Freire. Roberto Freire se elegeu com Miguel Arraes, mas o Carlos Wilson se elegeu por fora. Mas existia uma identidade
porque Carlos Wilson tinha sido vice-prefeito ou vice-governador Governador, com Miguel Arraes, foi governador até a década de 90, até 90, o ano 90. Aí quando a gente faz um salto para 94, não, 94, aí depois 94, 98. Sérgio Guerra, Marco Maciel. Aí em 98 você teve um Jarbas que vinha empolgado, muito forte, Com a 232. e acabou... Não, mas antes disso, ele não era governador. Ele veio contra 2002 é a primeira. ele veio contra Miguel Arraes, que estava Perdeu. ruim das pernas, e Miguel não Mas foi em conseguiu. 98 essa derrota. Então, do Miguel Arraes. 98, que aí foi... Foi reeleição em 2002. Não, em 98, não, desculpa. 98 foi... A primeira eleição do Jarbas contra Miguel Arraes. Contra Miguel Arraes, ali foi... Na realidade, foi o José Jorge. José Jorge. Foi Zé Jorge. 2002, que Jarbas estava no auge, não Elegeu tinha 2. candidato, ele elegeu 2. Mas de lá para cá, nem sempre o governador elege, não. A gente está numa eleição em que o governador, com os candidatos ao governo, estão empatados tecnicamente. Mas deixa eu fazer uma reflexão isso. aqui, que eu acho que é importante até a gente trazer para o debate. O maior ativo eleitoral de Eduardo da Fonte ainda não foi colocado em prática e ele já parte empatado tecnicamente com Mendonça, que é o fundo partidário, que ainda não foi para a rua, e ele é o dono do maior fundo partidário e do maior tempo de televisão. Mas o Mendonça também tem, por conta do PL. Mas quem tem mais e quem manda mais? Não, mas o PL por si só, o PL sozinho, ele tem 99 deputados. O PP e o União Brasil, ele supera o PL em número de deputados, mas o fundo partidário ainda é dividido em 2 partidos ali. Então o Mendonça, pelo menos, sem dinheiro não vai ficar. Mas tem um limite. Vamos levar em consideração que um e outro também tem um limite de fundo partidário. Né? Assim, do que vai tempo de gastar. televisão, o Eduardo leva vantagem. Aí a vantagem é Eduardo. Eduardo tem a vantagem nesse quesito todo. Então, diferente das outras, a gente vê, além de uns candidatos... Cada um tem um caminho, né? Porque assim, é muito... A política que eu gosto de avaliar, Ricardo e Luiz Neto, ela não é uma matemática. Ela não é Não é 1 mais 1 ciência dá exata. 2. Ela não é ciência exata. 1 mais 1 dá 2. É uma ciência inexata. 1 mais 1 pode dar menos 3. Em política Não é? Ou pode dar mais 10. Depende. E a gente percebe o seguinte, diferente do que eu fiz esse panorama de algumas eleições para o Senado e para o governo, mas diferente de todas essas eleições, nenhuma, como você bem disse, nunca se discutiu uma eleição de Senado como se está discutindo agora, e nas eleições recentes nunca houve uma eleição tão acirrada entre 2 candidatos ao governo. Na eleição passada a gente tinha 5, que foi muito acirrado, mas contra 2 candidatos não. E nessa de 5 candidatos acirrados, quem ganhou foi Tereza, que era a candidata do candidato que ficou em 4º lugar na eleição. Né? Então é um negócio, é um disparate muito grande. Então é algo que a gente não consegue... todo mundo está quebrando. Você conversa com um político, você conversa com outro político, todo mundo está quebrando a cabeça e não sabe aonde é que vai parar essa eleição do Senado. Essa polarização nacional Todo vai mundo ter... tem um caminho, né? Essa polarização nacional. Porque Lula, tanto Lula quanto o Bolsonaro, tem pregado que se eleja candidatos ligados a eles. Isso vai refletir aqui, você acha? Acho que sim. O Gilmar Mendes deu até uma declaração agora, dizendo esse pessoal que está querendo essa narrativa de eleger senador para fazer impeachment do STF, isso não vai acontecer, ou seja, tem essa preocupação, porque o STF também... Se não tivesse a preocupação, não falava, né? O STF está extrapolando todos Agora, os limites. a eleição para o governo do Estado, como é que você avalia? Rapaz, eu digo muito, todo mundo me pergunta isso, viu, Luiz? O Eto, eu acho que é pau a pau, ninguém vai disparar mais de 10%. Isso vai chegar até o fim, tá? Raquel, eu acho que hoje está na frente as pesquisas, né? A maioria das pesquisas dizem isso, mas é muito pequeno. É um detalhe. É um detalhe, é do que 6%, 6% na verdade é o quê? 3%. Se você tira 3%, tem uma que apareceu 6%, outra 4%, outra já apareceu 4%. empatada. Então, assim, é muito pequeno e a gente não pode desmerecer a força de João Campos, né? Que liderava as pesquisas até pouco tempo, né? Porque, na verdade, ela perdeu quase 2 anos de mandato. Ela foi uma atrapalhada. Os primeiros 2 anos do governo dela foi uma atrapalhada, né? Demitiu gente, não era para demitir, mexeu em funções... Ligou com a Assembleia. Em funções que você, quando mexe, você
não tem a velocidade, brigou com o Álvaro Porto. Ela podia ter hoje o apoio de Álvaro Porto. Ela queria Antônio Moraes, né? Álvaro Porto se viabilizou-se. O que é que ela devia ter dito? Vou com você. Voto você, vamos fazer a composição e tal. Então, assim, perdeu muito tempo, né? Brigou com a Assembleia, entendeu? Então, assim, ela perdeu algum tempo. Ela veio agora, né? Nesse ritmo de 1 ano para cá, 2 anos para cá, né? 1 ano e meio, vou dizer assim, 2 anos para cá. Mas está no poder, né? Tem a força da caneta. Então, ninguém pode dizer que não é uma candidata competitiva. Eu acho que ela tenta tirar um pouco da coisa nacional, né? Você pergunta e ela sai, vou votar em quem? Nacional, ela consegue sair e João está puxando esse aí. Para mim, o grande divisor vai ser a pergunta que todo mundo, que ninguém sabe. Lula vai vir no primeiro turno, ele vai estar aqui no comício. Eu acho que é uma eleição de um turno só, né, Ricardo? É um turno só, Ele vai vir, se ele for vier, eu acho que de certa... Entendeu? Se for para vir no segundo turno, nem adianta vir, né? É uma eleição, não tem... Apesar do Ivan, todo respeito a Ivan Moraes, mas a gente já teve uma eleição há 2 eleições atrás, quando foi a reeleição de Paulo Câmara, e você tinha um candidato forte que era o Armando, e mais outros 2 candidatos, que foi a Dani, o Maurício Randes. Mesmo Dani Portela tendo um percentual de 5%, Maurício Randes teve 3%, alguma coisa assim. Eles juntos davam 5%, 7%. Mas a candidatura de Ivan Moraes aí, numa eleição apertada, como o Ricardo acabou de relatar, pode ser um voto que ou provoque... Muita gente não quer votar, né? Quem que você vota? Mas aí os votos são válidos. Mas votos são válidos. Chateado com o João Campos. Aí quer votar, não vota em Raquel, mas vota em Ivan. E tem um detalhe do Renan, né? Que é o mesmo nome lá do Renan do Missão. Esse cara pode ter os 3%, vamos supor que... Se ele tiver 3%, ele prejudica a Raquel, né? Que a direita é mais... Não, exatamente. Por isso que eu estou dizendo, não vi muito sentido de João Campos tentar tirar Ivan, porque Ivan tendo 3%, 4%, o outro tendo mais 3%, aí pode... A eleição garante o segundo turno. Pode o segundo turno. Né? E se Raquel... turno é outra eleição, né? Se Raquel está na frente, é muito importante que tenha o segundo turno para João se recuperar. Eu acho, inclusive, se ela estiver na frente e passar para o segundo turno, eu acho que João tem uma grande chance, porque geralmente quem passa na frente, quem não consegue liquidar a fatura no primeiro turno, fica complicado no segundo. Essa leitura é perfeita de Ricardo. Vocês já pararam para imaginar o cenário indo para um segundo turno e Lula ganhando a eleição no primeiro? E aí fica embaraçoso para Raquel. Fica uma situação... Aí Lula tem todo ele, né? Aí ele vem sozinho. E teria toda a atenção no projeto. Acabou. Mas fique com... Lula vai dizer, em vez do... Fique com o original, não com o genérico. Com o genérico. Agora, Ricardo, a gente está finalizando aqui. Eu gostaria que você convidasse, olhasse para a câmera ali e convidasse, né, aos nossos leitores também, aos telespectadores também, né, os leitores do blog Ponto de Vista, mas telespectadores aqui do Debate do Ponto, para que pudessem acessar o seu blog também. A gente está, inclusive, com a Arenga TV, vai começar. Tua cara, essa semana, Arenga. Tem muita gente que não quer ir, eu vou botar aí um manequim, boneco, um negocinho, papelão e tal. Mas, pessoal, agradeço aí a paciência de vocês, convido vocês também para seguir a gente aí, o Ricardo Antunes blog, o ricardoantunes.net. A gente está fazendo também uma excelente cobertura aí das eleições. Luiz Neto. Agradecer a você, Wellington, pelo espaço, ao debate do amigo Ricardo Antunes e a você que está nos assistindo, pedir para seguir lá, www.blogdoluisneto.com.br na blogosfera e o @blog do Luiz Neto no Instagram, e você ficar por dentro dos bastidores da política pernambucana, sempre com análise, porque está todo mundo dando a notícia e a gente vai na análise. Muito obrigado, Luiz Neto. Muito obrigado, Ricardo Antunes. Muito obrigado a você que nos acompanha até agora. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Também nos acompanhar pelo blog Ponto de Vista, www.blogpontodevista.com, e nos seguir lá no Instagram, @blogpontodevista.pe, e no TikTok também vai estar aqui para vocês seguirem. Um forte abraço, até a próxima.